Eu sou o Sebrae e você pode me ver em cada empreendedor brasileiro, porque eu sou um, mas represento vários. Eu sou a força que impulsiona os empreendedores e os faz chegar mais longe. Eu sou o apoio para os pequenos negócios. Você pode me ouvir em várias vozes que contam histórias de grandes realizações, superações e conquistas. Eu sou o Sebrae, de quem é Sebrae. Eu sou capaz de grandes feitos, de grandes números, mas também de pequenos gestos, que mudam muito mais que realidades. Mudam vidas. Porque é isso que me move. E é isso que me faz ser pelo Brasil. Olá, pessoal. Meu nome é Natália Bertucci e eu faço parte da coordenação de startups no Sebrae Nacional. E eu estou aqui hoje com vocês, tendo o super prazer de apresentar aí uma grande mulher que eu sou super fã. Ela é um dos grandes ícones mesmo multidisciplinares aí de toda a América Latina, tanto na área de negócios, como na área de inovação, como na área de tendências, e é considerada um dos principais pensadores digitais hoje no nosso país. Autora de diversos best-sellers, keynote internacional e uma super especialista em futurismo. Marta Gabriel, é um prazer tê-la aqui conosco dentro do Conecta Sebrae AgroLab Amazônia. Queria primeiro já agradecer de antemão você ter aceito esse convite, estar aqui conosco, falar um pouquinho aí sobre as tendências e tudo mais na agronegócios, e vou passar a palavra para você. Muito obrigada, uma boa tarde e que todos aproveitem bastante esse evento. E para depois, aproveitem o restante da programação. Marta, é contigo. Obrigada, Natália. É um prazer enorme estar aqui com vocês, estar de novo com o Sebrae, falar de um assunto que para todos nós é tão importante, né? Então, eu vou compartilhar minha apresentação aqui agora, para a gente poder discutir o assunto. Então, vamos lá, eu vou colocar no modo apresentação. E bora lá. Então, nós vamos falar do Agro 4.0, que seria o que está acontecendo de inovação, de tecnologia, de grandes ondas de transformação que afetam o agro. Só para apresentar um pouquinho das novidades que tem no meu currículo, né? Então, além da formação que eu tenho de engenheira, marketing, design, artes e educação executiva no MIT, eu sou futurista pelo Institute for the Future, sou autora de 3 best-sellers, 2 deles estão com edição bem recente, que é o Você e os Robôs, e o Marketing na Era Digital, que acabou de relançar a edição comemorativa de 10 anos, dou aula de inteligência artificial na PUC de São Paulo, dou palestra no Brasil e no exterior, tenho mais de 75 palestras fora, 5 TEDx, vou mostrar um deles aqui para vocês, e sou embaixadora no Brasil da Geek Girls Latinoamérica, que é uma ONG de fomento à educação em tecnologia para garotas, que é super importante para a gente ter igualdade e diminuição do gap na área de tecnologia. Tenho um agradecimento para fazer pelo Local Edits, em patrocínio para os congressos científicos que eu vou no exterior, e já desde 2010, isso faz muita diferença para mim, porque é onde eu aprendo mais, onde eu apresento, onde eu faço os relacionamentos internacionais. Isso aqui é portfólio de clientes que eu tenho no Brasil e no exterior, é bastante gente em todas as áreas, governo, indústria, farma, varejo e todas, né? Então, é muito legal, porque dá uma visão ampla para a gente, cooperativismo, que é uma área tão importante para o agro, então todos esses eixos de negócios estão todos sendo transformados. Então, o que nós vamos falar aqui? Sobre transformação digital, né? Então, o cenário que a gente está, o que está acontecendo, a importância disso e como que a gente transforma, e aí as grandes ondas de tendências que a gente tem que prestar atenção, que a tecnologia está nos levando e a gente precisa ir junto com ela para conseguir ter bons resultados. Então, por que a gente vai falar disso, né? Já que a gente vai falar, por quê? Qual a importância disso? Bom, a gente tem todas as empresas que foram criadas no século passado, elas estavam preparadas para o mercado analógico. Foi para isso que a gente foi preparado. Aliás, qualquer pessoa que fez um MBA até 10 anos atrás, ela se preparou para o mercado que existia, que era o mercado analógico. O que acontece? O mercado está mudando já faz tempo, mais de 20 anos, só que o mercado
do jeito que ele está evoluindo, que é para o digital, e a gente está sentindo isso mais forte agora, especialmente depois da pandemia, né, do momento de transformação grande, todo mundo remoto, novos cuidados, necessidade de automação de robô. Então, a gente precisa de novas habilidades, tanto para a empresa quanto para as pessoas. E aí, o que a gente percebe? Tem uma pesquisa do Gartner, que é um dos maiores institutos de pesquisa sobre impactos da tecnologia nas organizações, e o Gartner dizia, antes da pandemia, ele fez uma pesquisa mundial, 80% dos colaboradores não possuem as habilidades necessárias para realizar a transformação digital do negócio ou das próprias carreiras. Então, era muita gente perdida. Os 20% que sabiam fazer isso, que sabem fazer isso, valem ouro, tanto que as organizações buscam esses talentos. A gente está vivendo uma guerra de talentos mundial, e agora com as pessoas trabalhando de casa, essa guerra aumenta, porque daí você pode contratar alguém que está num outro país, e ele não precisa nem se mudar para o seu país, né? Então, 80% das pessoas não estavam preparadas, esse número deve ter melhorado um pouco, mas a gente continua ainda com muita gente precisando se preparar. E aí, o que a gente quer com a transformação digital? Que as empresas estejam preparadas para o mercado digital, usando os recursos digital, sabendo como combater ameaças e aproveitar as oportunidades. Então, como é muito rápida a velocidade com que o mundo está mudando, é muito rápida a velocidade com que a tecnologia evolui, essas transformações são contínuas, né? Então, a partir do momento que você faz a transformação do analógico para o digital, você vai ficar o tempo todo afinando essas rodinhas, que é o que a gente fala da necessidade de ser ágil no mundo que muda muito rapidamente. Quando a gente fala de mudança, eu adoro essa frase do Alvin Toffler, que é do século passado, dos anos 70. O que ele falava? Mudança é o processo pelo qual o futuro invade as nossas vidas. Toda mudança que a gente vê, ela é uma sementinha de futuro. O futuro a gente cria no presente, né? Então, tanto que eu brinco que futurismo não é você pensar no futuro, é você criar o futuro que você quer. E se você souber enxergar os sinais do futuro aqui no presente, que é a mudança, você consegue traçar cenários para entender para onde você tem que ir. A gente, quando consegue traçar cenários, a gente vê cenários que podem ser bons e ruins, e a gente escolhe o bom. Então, olha o poder que tem quando a gente consegue enxergar a mudança. No momento atual, a gente está vivendo uma mudança muito forte, radical, que é uma crise pandêmica mundial, e a crise é o momento que a gente tem uma ruptura daquilo que a gente fazia, requer que a gente tenha uma aceleração sempre, uma mudança de foco, uma mudança de coisas que a gente faz, porque a crise muda o mundo como ele estava vindo, como ele estava chegando. Então, quando a gente fala de qual é a crise causada hoje, é pela pandemia do coronavírus, que acelerou um monte de coisa que já vinha vindo como tendências. Tanto que a gente fala que a gente está vivendo uma aceleração de futuros, e aí eu vou fazer um parênteses aqui, de alguns futuros, não são todos, tá? Alguns futuros, por exemplo, de globalização, eles deram uma desacelerada, porque a gente não está viajando mais. Agora, tudo que pode ser digital e integrado, acelerou. Então, a gente está vivendo um momento bastante transformador, que se a gente não acompanhar, a gente não consegue ter bons resultados. Então, se já estava vindo num ritmo de tendências digitais, de uma transformação digital no mundo, o momento que a gente vive agora, ele exige mais ainda que a gente faça isso, tanto que em alguns casos, que era opcional, um timing de 2, 3 anos para você se transformar, agora não é mais opção, agora é necessidade, tem que transformar rapidamente. Então, só para vocês verem como isso é em todas as áreas, a pandemia está alavancando uma nova onda de automação. A hiperautomação é uma das grandes tendências que já vem de alguns anos, conforme a gente vai tendo inteligência artificial, robótica e processos inteligentes, a automação em tudo, processos em tudo, ela tem sido uma das grandes direcionadores para o futuro. A pandemia acelerou esse processo de automação. Então, quando a gente fala de futuros, eu vou resgatar um pouquinho um cenário que, apesar de ele não ser um termo novo, que é o VUCA,
volátil, incerto, complexo, ambíguo, ele foi, o VUCA é um termo que foi cunhado final dos anos 80 pelo exército americano, quando eles viram que as estratégias que eles faziam não estavam mais dando resultado no mundo. Eles falaram, mas por que as nossas estratégias não funcionam mais? E aí eles verificaram que o mundo estava mudando, estava ficando cada vez mais veloz, incerto, complexo e ambíguo. Por que eu estou falando disso? Porque algumas pessoas têm falado que a gente está vivendo um mundo pós-VUCA. Eu odeio quando a pessoa fala uma coisa dessas, por quê? Pós significa que aquilo que você está falando não vale mais. Se fosse pós-VUCA, não era mais VUCA, tinha alguma outra coisa que era mais importante que VUCA. E, na realidade, o mundo está tão VUCA, VUCA ao quadrado, VUCA ao cubo, que a gente está vivendo uma MUVUCA, de tão VUCA que a gente está. Então, vamos entender, porque é isso que determina todas as estratégias que a gente traça em todas as áreas, inclusive na área de agro, né? Então, só para vocês verem agora, durante a pandemia, como que continua valendo e cada vez mais forte o volátil, incerto, complexo e ambíguo. O que é o volátil? O volátil, uma hora você está em cima, uma hora você está embaixo. Aliás, eu sou apresentadora das séries do Sebrae Digital, e numa delas, acho que foi na segunda temporada, eu explico vários conceitos de transformação digital, e um deles é VUCA. Dá uma olhadinha lá no site do Sebrae, que é muito legal, tem um monte de vídeos curtinhos explicando os vários termos e as várias necessidades, por exemplo, como ser ágil, o que são as metodologias ágeis, etc. Né? Então, voltando, o volátil é quando você está em cima e, de repente, você cai. E você não permanece. É muito fácil você perder o pé, mesmo quando você é líder. Um exemplo disso é a Blockbuster. A Blockbuster, ela chegou a ser líder de mercado com quase 50% de domínio do mercado, e em menos de 8 anos eles desapareceram, quebraram. Não sei se vocês sabem disso, mas os sistemas de streaming foram oferecidos primeiro para a Blockbuster, e eles recusaram, eles não souberam enxergar aqueles sinais que eu falei, sinais de mudança. Então, um exemplo, durante a pandemia, são duas grandes redes, a JCPenney, que é uma rede de varejo, e a Hertz, que é de carro, aluguel de carro, duas grandes eram líderes também, e elas não tiveram agilidade para, nesse cenário que acontece de você ter que se transformar digital rapidamente durante o processo do coronavírus, eles acabaram quebrando e declararam falência durante a pandemia. Então, percebam, é muito fácil estar em cima e daqui a pouquinho está embaixo. Está cheio de empresas que há 2 anos atrás eram estrelas ascendentes no digital e agora elas estão mal ou já sumiram do cenário, né? O incerto é quando a gente não consegue enxergar o que vai acontecer. Quanto mais rápido o mundo fica e quanto mais complexo, que é uma das coisas que está aqui no VUCA também, a gente não consegue ver os caminhos que estão na frente, a gente consegue enxergar um pouco à frente, por isso que a gente tem que ser ágil, para fazer o que a gente tem que fazer, para depois enxergar um pouquinho mais, e aí a gente vai. Por isso que futurismo passou a ser tão importante. Futurismo não é adivinhação, é metodologia científica, de pesquisa, para enxergar os sinais do futuro no presente, para a gente criar o futuro que a gente quer, passo a passo. Tanto que futurismo é para 10 anos, não mais do que isso. Então, quando a gente fala do incerto, por que ele acontece? Se a gente for olhar isso aqui, a tecnologia cresce, essa curva roxinha, em ritmo exponencial desde sempre. Só que até a virada do século, mais ou menos, o ser humano, a gente enxerga linear, que é essa curva verdinha aqui, né, essa linha verdinha, o ser humano, ele, na realidade, enxergava mais e mais rapidamente do que a variação tecnológica. Então, a gente conseguia pensar em eficiência de processos. O que acontece hoje? A partir da hora que a tecnologia, dessa explosão, que ela começa a dar a partir do início desse milênio, né, desse século, a gente começa a não conseguir enxergar mais e dar conta de ver o que está acontecendo, para onde que vai. Por quê? A gente enxerga linear. Então, a mesma tecnologia que traz a gente para esse cenário, ela tem que ajudar a gente a sair desse cenário e enxergar o que está acontecendo. Então, só para vocês terem uma ideia, eu também detesto esse termo novo normal. No início da pandemia fazia sentido para as pessoas entenderem que a gente não ia voltar para o mundo que era o mundo antes da pandemia, mas novo normal a gente vive desde que o mundo é mundo. Cada vez que tem uma inovação e ela muda a vida das pessoas, a gente passa para um outro normal. Tem gente falando de pós-normal. Eu odeio o termo pós, vocês lembram disso, né? Pós-normal. Por quê? O ser humano precisa de um normal para sobreviver. A gente precisa entender o que está acontecendo. Então, sempre vai ter um próximo normal. Esse é um termo bom, né? E agora, durante a pandemia, a gente está vivendo um novo normal por dia. Então, o que a gente está falando? Que a aceleração é grande. Quando tem inovação, a gente tem um novo normal. E vamos continuar tendo.
a gente tem que estar preparado para esse ritmo de mudança e sabendo que a gente não consegue enxergar muito lá na frente do que vai ser o normal daqui 20, 30 anos. A gente tem cenários para avanços tecnológicos, mas não necessariamente para como que a gente vai estar vivendo. A gente tem que ir passo a passo, né, se juntando com a tecnologia. Vou falar disso daqui a pouquinho. O terceiro, que é o C de complexo, o que é você ficar mais complexo? O que é complexidade? É você estar mais ligado em outras coisas, você ter mais dependências de outras coisas. O mundo está cada vez mais conectado, pessoas, tecnologias, plataformas, e aí fica muito difícil a gente enxergar causalidade. O que é causalidade? Quando eu mexo numa coisa aqui, eu enxergo a outra aqui. Se eu tenho uma linha, eu puxo aqui, eu enxergo que ela vai mexer aqui. O que acontece quando eu tenho esse emaranhado aqui, gente? A hora que eu puxo um fiozinho aqui, ó, esse amarelinho, quem pode me dizer o que ele vai afetar o restante? A gente não enxerga. A gente só enxerga usando a própria tecnologia. E para dar um exemplo como a gente não enxerga, vocês lembram quando teve a greve dos caminhoneiros há 2 anos atrás? Então, é lógico que vocês lembram, porque o agro trabalha muito, né, com a parte de transporte, de entrega, né, para que você consiga chegar nos lugares adequados, nos centros de distribuição. O que acontece? Quando surgiu essa greve, eu falava assim, como assim? Parece que veio do nada, né? Mas não veio do nada, tinha vários sinais mostrando que podia acontecer e os órgãos competentes na época deveriam ter visto. E era tão grave que se o Brasil ficasse mais uma semana em greve de caminhoneiros, a gente entrava em estado de sítio. Então, perceba, a gente não enxerga, é difícil enxergar. A gente precisa da ajuda da tecnologia para enxergar os cenários complexos. Quando a gente fala do ambíguo, se o volátil é uma hora está em cima, uma hora está embaixo, o que é o ambíguo? O ambíguo é quando a mesma coisa afeta de formas diferentes pessoas ou empresas diferentes ou áreas de negócios diferentes. Então, um exemplo para vocês, quando entrou a greve do coronavírus, logo no início da pandemia, as empresas de teleconferência, como o Zoom, né, que faz videoconferência, que muita gente nem conhecia, mas começou a usar que nem louco, as ações decolaram. E as empresas aéreas, as pessoas pararam de fazer viagens físicas, as ações afundaram. Então, o que a gente está falando? Foi o mesmo fato, é uma mesma situação, é uma mesma pandemia, só que ela afetou diferente, áreas diferentes. Então, a gente está num mundo onde a mesma coisa impacta diferente as várias diversidades, as várias áreas, as várias empresas. O ano passado eu fiz palestra de novo para o Gartner, né, que é a grande empresa de pesquisa mundial, Instituto de Pesquisa, e eles têm um mantra que eles falavam no simpósio em outubro, que era o seguinte: a gente está vivendo a era do E, não a era do OU. Gente, não é à toa que a gente está vendo toda essa ascensão de questões de diversidade, tanto diversidade com relação a pessoas quanto a áreas. A diversidade é ótima para a gente fazer inovação. E quando a gente fala essa ascensão do E, não do OU, você tem que ser eficiente e barato, não é um ou outro. E rápido, não é um ou outro. É um desafio enorme que é imposto pelo cenário VUCA que a gente vive, que vai ficar cada vez mais VUCA. Então, a grande dificuldade é a gente achar caminho dentro disso, para navegar esse contexto. Não adianta reclamar. Então, a primeira coisa que eu falo é, tem muita gente reclamando, porque aconteceu isso. Não importa o que aconteceu, reclamar não é estratégia. A gente não pode querer que o mundo seja do jeito que a gente tem que trabalhar com o que é dado. O Jeff Bezos fala isso, eu adoro as frases do Jeff Bezos, ele fala, reclamar não é estratégia. A gente tem que trabalhar com o que a gente tem em mãos e não como a gente gostaria que o mundo fosse. E o que a gente... ele aí, eu falei que eu ia falar, que a frase era dele, né? Tá aí, tá em inglês, mas é exatamente isso que ele falou. Então, como é que a gente consegue navegar para fazer esse processo de transformação digital? Tem que ter mentalidade digital. E o que é mentalidade digital? Não é saber usar as tecnologias digitais, é você entender quais são os problemas novos do mundo, as oportunidades novas do mundo e usar a melhor tecnologia para isso, entre elas, obviamente, a digital. Então, é você entender a nova lógica do mundo que usa o digital como infraestrutura. Então, é isso que é mentalidade digital. Alguns exemplos do que está mudando. As pessoas estão mudando. E não é só o público que consome os nossos produtos, os colaboradores também, as pessoas com quem a gente trabalha. Então, um exemplo, essa menininha, ela está confortável. Ela usa dessa forma a tecnologia
você vai ter que trabalhar com ela e comigo também, que jamais sentaria nessa posição. Então, a gente começa a ver outras questões de higiene, de limpeza, a coisa mais limpa que tem é o pé da menina. O grande problema aí é o celular, que é a coisa mais suja. Ele está em tudo quanto é lugar, a gente leva para tudo quanto é lugar. Então, novas questões surgem e mudam o ambiente, e a gente tem que navegar nesse ambiente. As várias gerações, não são só os mais novos que são digitais, as gerações mais maduras são as que mais valorizam o digital. E essas gerações têm um potencial gigante, tanto para trabalhar quanto para comprar, né? Então a gente vê exemplos lindos como Clint Eastwood, os Rolling Stones, pessoas que estão assim, na quarta idade, brilhando e continuando a contribuir com o mundo e usando tudo que tem de inovação. É esse cenário que a gente está falando. Só para vocês verem como a coisa vai continuar acelerando, e não tem jeito de a gente acompanhar isso sem usar tecnologia. Buckminster Fuller foi um dos grandes pensadores do século passado, e ele foi uma das primeiras pessoas que percebeu que o mundo estava acelerando exponencialmente e que o conhecimento estava dobrando cada vez mais rápido. E aí ele fez uma conta, no início do século passado, o conhecimento no mundo dobrava a cada 100 anos. Na Segunda Guerra Mundial, a cada 25. Até recentemente, todo ano, e agora dobrando todo dia. Gente, quem dá conta disso? Ninguém. A única forma de você navegar nisso é justamente usando a tecnologia e a colaboração com outros seres. Então, sem isso, você não consegue mais navegar nesse processo. Por isso, colaboração passa a ser tão importante. Por isso que cooperativismo passou a ser um dos modelos de negócios mais essenciais para a gente ter sucesso no cenário que a gente tem agora. Então, as mudanças vão ser cada vez mais rápidas, porque a tecnologia é que causa as mudanças, e a tecnologia está mudando cada vez mais rapidamente. Lembra, é curva exponencial, uma aceleração fantástica, né? Então, só para a gente ver, você precisa entender dessas tecnologias que estão aqui na tela, são 8 tecnologias. Por que você tem que entender? Porque isso aqui não é tendência. Essas são as 8 tecnologias que estão reestruturando o planeta, estão reestruturando o agro e tudo na sua vida. Relacionamento, a forma como você aprende, a forma como você faz qualquer coisa, está sendo transformada por essas tecnologias, que é a primeira, a inteligência artificial, internet das coisas com 5G, Big Data, que é o grande alimento de dados para que a inteligência artificial consiga processar e trazer insights para a gente, vou falar disso já já, blockchain, que é a tecnologia para você fazer registros de transações sem necessitar de um aval centralizado, como um banco ou algum certificador. Isso revoluciona a parte de transação. Lembrando que tudo que a gente faz na vida é transação. Ou é de venda, é troca de alguma coisa. O tempo todo a gente está fazendo transações, né? Robótica são corpos de inteligência. Então, robótica no campo, robótica na pecuária é cada vez mais forte. Inclusive, eu vi durante o início da pandemia aquele Spot Mini, que é um robô da Boston Dynamics, que parece um cachorro, né? Ele tem 4 patas, ele fazendo papel de pastor em alguns lugares, em alguns países. Então, a gente começa a ver a robótica, eu vou mostrar alguns exemplos aqui, mas, assim, alavancando um monte de coisas com inteligência por trás, para que ela possa tomar decisões adequadas, né? A nanotecnologia e impressão 3D revoluciona o mercado de alimentação, e isso é a área, o mesmo mercado em que o agro atua. Então, essas tecnologias aqui, elas têm que ser entendidas. Se você não entendeu, eu vou deixar uma dica de livro aqui para você entender, não basicamente a parte técnica dela, mas como que ele impacta todas as coisas na sua vida. Você tem que entender, porque a sua vida está mudando e se você não entender, você não consegue usar isso como vantagem competitiva. E, por último, a gente tem a computação quântica, que apesar de estar no comecinho, até o ano passado era tendência, agora ela começa a ser disponível já, tem várias empresas, várias startups oferecendo, ela tende a acelerar num grau a capacidade computacional que a gente passa para um outro patamar de solução de problemas. Por exemplo, no agro, uma das grandes questões é você conseguir fazer predição de clima. A gente não consegue fazer 100% acertar o tempo, né, as previsões de tempo, porque é tanto dado, que a gente não tem capacidade de processar. Quanto mais a gente melhora a captura de dados e a análise desses dados, mais próximo a gente chega de antecipar o tempo. Então, imagina o impacto que isso pode ter nas várias áreas que a gente atua quando a gente fala da parte de agro.
Para ajudar vocês, a gente está falando das tecnologias, né? Eu criei um hot site com um monte de filmes e séries super gostoso de assistir para entender o mundo digital. Não é só coisa distópica que nem Black Mirror, mas tem tudo que vocês imaginarem, desde filmes e séries para a gente pensar um pouquinho mais sobre cenário, como Altered Carbon, como também documentários sobre blockchain, sobre Wikileaks, sobre Dark Web. A gente tem que entender esse cenário. Então, fica aí para vocês. E por que é tão importante a gente entender essas tecnologias? De alguma forma, a gente pode ser usando ficção científica ou a gente estudando via livros, né, ou aplicando, porque a tecnologia a gente tem que entender porque ela muda a forma de trabalhar. E quando a gente muda a forma de trabalhar, a gente muda a forma como a gente cria valor no mundo com o nosso trabalho. Então, um exemplo para vocês é isso aqui, ó. Quando o mundo a gente estava vivendo as revoluções industriais mecânicas, a gente sofreu várias transformações que fazem com que a forma de trabalhar desse resultado diferente. Então, por exemplo, as rodinhas, elas permitem que uma pessoa fraquinha consiga, não precisa ter músculo, né? Consiga empurrar um armário pesadíssimo. Isso revolucionou o mercado de malas, por exemplo, né? Antes, a limitação era quanto que eu conseguia carregar. Agora é quanto que a companhia aérea deixa eu carregar, porque eu consigo arrastar a mala com maior facilidade, porque ela tem rodinhas. Então, a mesma analogia do que aconteceu com o físico, a gente passa a ter agora no cérebro, no digital. Ó. Veja que interessante, eu consigo enxergar processos, contar histórias, automatizar coisas que não estão mais nos músculos, estão no nosso cérebro. Então, quando a gente fala disso, conforme a tecnologia vai mudando, ela vai recriando a realidade que a gente tem. Só para dar um exemplo disso, hoje a gente usa filtro solar, né? E a gente, como tem filtro solar, pode ficar debaixo do sol horas e horas e a gente não queima. Para você ter ideia, quando eu era jovem, não tinha filtro solar. Eu tinha que ficar no sol no máximo 15 minutos, senão eu ficava torrada, vermelha. Eu tinha que passar o verão tomando sol aos pouquinhos, até ficar morena para poder ficar no sol. Então, hoje, a realidade é outra. Eu vou para onde eu quiser, pode ter o sol forte que for, eu passo um protetor 60. Ou seja, a tecnologia, ela nos dá poder sobre a natureza, sobre a realidade. E ela transforma e coloca no outro patamar. Aí eu pergunto para você, quais tecnologias que levariam você e o seu negócio para um outro patamar? É isso que a gente está falando aqui, é isso que a gente tem que... E é diferente, mesmo a gente falando de agro, e todo mundo está no agro, é diferente, tem especificidades de região, tem especificidades do tipo de coisa que você planta, tem N especificidades que você tem que pensar qual tecnologia que te transforma, né? Então, quando a gente fala disso, para onde a gente está indo? Quais as tecnologias que estão disponíveis para a gente? Tem um estudo, é um dos últimos estudos que o Fórum Econômico Mundial publicou, uma universidade britânica, sobre quando que os robôs, as máquinas, na realidade, vão fazer tudo que o ser humano faz, tudo, tá? Ou, teoricamente, elas substituiriam a gente em qualquer dimensão. E aí, quando a gente vê, a previsão é 2060, ó, quando que os humanos vão fazer tudo que as máquinas vão fazer tudo que os humanos fazem. É 2060. E aí, o que eu estou falando? Não importa se é 2060, 2050, 2045, que era uma previsão que tinha até alguns anos atrás, ou 2080. O que importa é, isso vai acontecer nas próximas décadas. Então, daqui até lá, a gente tem que se misturando com as máquinas, não tem caminho fora disso. Esse é o caminho da transformação digital em qualquer área, inclusive no agro. Então, quando a gente fala de humano e robô, só para dar alguns exemplos para vocês, olha isso aqui, há alguns anos atrás, JP Morgan, que é um grande banco americano, substituiu 360 mil horas de advogado por machine learning, por robô, e que vai ficando cada vez mais preciso. Advogado hoje está desesperado. Se você só faz modelo e conciliaçãozinha de dados e de cláusulas, você vai ser substituído por uma máquina rapidamente. Agora, se você tem pensamento complexo e você consegue fazer análises complexas, nenhuma máquina te substitui agora. Então, essa junção de uso que a máquina faz melhor e você faz o que você faz melhor, é o caminho para a gente conseguir ter resultados bacanas. Exemplos
de como a máquina vem vindo, né? Esse aqui é o Pepper é a estrela dos robôs de atendimento ao cliente. Eu encontrei com o Pepper, por sorte, nas minhas férias em 2016, eu estava fazendo um cruzeiro na costa da Itália, e ele estava no navio, que eu estava fazendo um cruzeiro, então ele estava no mesmo navio, e ele ficava naquela área de loja do cruzeiro. E ele falava italiano, trabalhava 24/7, sabia tudo que tinha na loja, dançava, tirava foto com você, fazia selfie, imitava o Usain Bolt, e você falava com ele, você falava, do you speak English? Ele falava inglês com você, falava todas as línguas. Na época, ele custava $450 por mês, gente, menos que um estagiário. Hoje, ele custa mais barato ainda. Só para vocês verem a evolução, o Pepper, já também, mais recentemente, foi treinado para ser monge budista e fazer os ritos finais para quem falece no budismo. Então, no Japão, isso é super valorizado, porque lá não tem monge suficiente. Então, perceba, não é só substituindo o humano, é complementando aonde não tem humano para fazer as atividades que são necessárias e que têm valor para a humanidade, né? Então, se vocês continuarem nesse caminho, isso aqui sou eu jogando ping-pong com uma máquina na Feira de Hannover ano passado. A Feira de Hannover é o berço da indústria 4.0. E quando você vê isso, por que eles colocam uma máquina para jogar, um robô para jogar ping-pong com você? É para mostrar como que a máquina já é flexível e faz predição, e ela vai melhorar cada vez mais. Então, eu ganhei, né, eu adoro falar isso, não, feliz da vida, eu ganhei porque eu joguei 2 minutos com a máquina, tá? Se você jogar mais tempo, a máquina aprende e você não ganha nunca mais dela, como já acontece hoje com xadrez e Go, né? Nenhum humano ganha mais do computador. Um outro exemplo, nas minhas férias de janeiro, eu fui para Mianmar, Laos e Hong Kong, né? Até eu achei que eu tinha pegado coronavírus, não peguei, a pessoa ficou doente do meu grupo, eu achei que já tinha, mas ok. Aí, o ano passado, no final do ano, eu fui para o Vale do Silício, e aí estava vendendo lá um tradutor universal de 100 línguas para 100 línguas. Eu falei assim, bom, traduzir de inglês para espanhol, qualquer tradutor faz. Agora, de inglês para português e birmanês, que é a língua de Mianmar, eu quero ver se faz. Aí eu comprei, para você ter ideia. Esse tradutor não precisa nem de cartão SIM chip, né, o cartãozinho que a gente coloca de número celular. Ele faz via satélite. Dá uma olhada ele traduzindo para birmanês. Ele vai falar apertando esse botão, e depois eu falo apertando esse botão, que é português. Robert, so say something. You just press this button, wait for the beep. This one? Yes, and then wait for the beep, and then you say something. Number go ကကျွန်တော်တို့မြန်မာတွေအတွက်ကံကောင်းခြင်း number ဖြစ်ပါတယ် Number go lucky night. Agora ele está traduzindo, escreveu em birmanês. O nono dia do nono mês é o número da sorte para nós birmaneses. Ou seja, eu lembro que há uns 5 anos atrás eu dei uma palestra em uma grande rede de escolas de idiomas e falei que isso ia acontecer em poucos anos. Eles nunca mais me contrataram, me contrataram no final do ano passado, para falar a verdade. E não gostaram, né, de ouvir isso, só que aconteceu, está acontecendo. Hoje, as escolas de idiomas, elas estão ensinando cultura, elas estão ensinando muito mais do que só a tradução. A cultura é muito mais que a tradução. Então, percebam, aonde a máquina está vindo, não adianta você tentar competir. Olha só no agro, previsão de substituição dos trabalhadores rurais por robôs, 97%. Não vai ter mais humano trabalhando no campo, na ponta. Mas precisa de muito humano para operar e para trabalhar com todo esse sistema de tecnologia. Precisa de pessoas capacitadas, inclusive, para isso, né? Então, o que a gente está falando aqui? Eu adoro essa frase do Buckminster Fuller. Ele diz que a gente não muda as coisas lutando contra a realidade. Para mudar, precisa criar um modelo novo, que torna a realidade atual obsoleta. Um exemplo disso foi a Apple. Vocês lembram quando as pessoas pirateavam música e a indústria fonográfica ficava desesperada por causa da pirataria? A Apple nem era da área. E eles olharam a oportunidade, criaram o iTunes com o iPod e viraram o maior vendedor de música do planeta, vendendo uma música por música, que valia a pena você comprar em vez de você piratear, porque ela vinha com qualidade, etc. Então, de novo, se você quer mudar, você tem que enxergar o novo modelo e transformar o anterior, que está ruim, em obsoleto, né? Algo que não esteja funcionando. Então, é abraçando a tecnologia,
não é a gente brigando com ela. Brigar nunca deu certo ao longo da história da humanidade. A única maneira que dá certo é o que a tecnologia faz melhor, deixa ela fazer. E aí você faz o que você faz melhor em cima dela. Então, eu vou dar um exemplo para vocês. Ó, eu sempre falo isso, que uma pessoa mediana com tecnologia adequada, ela se torna melhor do que o maior expert humano sem tecnologia. Olha um exemplo disso. Isso aqui, ó. Se você pode ter a melhor perna do mundo, você pode ser o coelho mais rápido do mundo. Uma tartaruga de skate, ela dá de 10-0 em você. Então, o que a gente está falando aqui? Você pode ser o melhor cara do agro. Você entende tudo da sua cultura, daquilo que você precisa fazer. Um cara com equipamento mais avançado do que o que você tem, ele te deixa no buraco. É a mesma coisa que acontece de competição de país para país, de área para área. A gente precisa ser o melhor possível. Então, se você é o melhor cara, entende tudo da sua área, da sua cultura, se você tiver a melhor tecnologia, não tem para ninguém, não tem concorrência. O Brasil é líder no agro, a gente tem, inclusive, na parte de tecnologia de ponta aplicada, a gente é referência, só que a gente tem uma diferença muito grande entre os grandes produtores e os pequenos. A gente hoje tem os pequenos que fazem parte de cooperativas, que são muito importantes na cadeia, e eles, eventualmente, não estão usando a tecnologia de ponta, o que faz com que eles não consigam, em hipótese nenhuma, competir com quem está. Então, a gente tem que disseminar isso na cadeia. Para o pequeno, e eu vou mostrar exemplos sensacionais. Tem um especial que eu sou apaixonada, que eu vou mostrar daqui a pouquinho. Então, o que a gente tem que ter em mente? Tudo o que puder ser digitalizado e automatizado será. Sempre foi assim ao longo da história da humanidade. Se você pode ganhar eficiência, ganhar custo, vai ser daquela maneira. Então, para a gente continuar relevante, a gente tem que fazer o que as máquinas não fazem, no que somos melhores do que elas. Gente, o que os humanos são melhores do que as máquinas? Em soft skills, em ser humano, empatia, emoção, ética, pensamento crítico, pensamento complexo. É isso que a gente tem que fazer. Só para vocês verem o que eu no ano passado escrevi um artigo para o Gartner também, e eu analisei o que a inteligência artificial é mais forte e o que a inteligência humana é mais forte. Perceba, é complementar, ó. A inteligência artificial ela é boa em automação, em volume, em velocidade. O ser humano em autonomia, ambiguidade, entender contexto, pensamento crítico. Eles são bons em razão, nós em emoção. É nessa junção que a gente tem que ter resultado. Para quem quiser ver, eu fiz um TEDx ano passado, em outubro, falando disso desde o início da história da humanidade. Como que o sistema humanos mais tecnologia formam um sistema inteligente. Quando muda a tecnologia, tem que mudar o humano. E quando muda o humano, a gente muda a tecnologia. Se você souber afinar isso para cada era, e a era que a gente está agora são tecnologias digitais automatizadas, se ao invés de brigar, você usar essa tecnologia e colocar o que você tem de melhor que não pode ser automatizado, você ganha, você fica no outro patamar. É disso que se trata a transformação digital e continuamente a gente evoluindo com a tecnologia. Então, o que a gente está falando? Se você não quer ser substituído por um robô, não seja um robô. Use o robô no melhor do que ele tem, e coloque o seu lado humano em cima disso. Uma das frases do Peter Drucker, que também foi um cara brilhante do século passado, pai da administração moderna, o que ele falava? Resultados são obtidos por meio de explorar oportunidades, não em continuar fazendo aquilo que a gente fazia. Tem gente fazendo muito bem aquilo que fazia antes, e que não é alinhado com as oportunidades que a gente tem agora. Então, tem que pensar o que são as oportunidades. E aí, eu vou trazer um exemplo para vocês, que acho assim, é uma luz, eu não sei se vocês sabem disso, mas há 10 anos atrás, a Domino's, que é uma rede de pizzarias nos Estados Unidos, sofreu uma crise enorme nas mídias sociais, e eles tiveram que reestruturar o negócio. Essa nova linha de reestruturação, ao invés de eles se considerarem pizzaria, eles passaram a se enxergar como uma empresa de tecnologia que vende pizza. Então, o foco deles é como que eu uso a tecnologia para melhorar o meu negócio de vender pizza. Veja as ações deles comparando com as grandes de tecnologia e com as de entretenimento. Eles estão nadando de braçada. Então, o que eu estou falando aqui? No futuro, toda empresa vai ser uma empresa de tecnologia que vende algo. Eu sou uma empresa de tecnologia que vende educação, que vende palestra, que vende livro. Vocês têm que ser uma empresa de tecnologia que vende agroprodutos, né? Então, no futuro,
toda empresa será uma empresa de tecnologia que vende algo. Perceba que muda o foco. Você vai usar o máximo da tecnologia para que você consiga resolver o produto. E não você pensar no produto para depois pensar na tecnologia. Então, você está sempre no estado da arte de utilização daquilo que faz com que seu produto esteja na melhor situação possível de mercado, né? Então, assim, né, nessa trajetória, a gente consegue alinhar as empresas com o mercado digital. Você consegue ir acertando a engrenagem conforme a tecnologia vai mudando, ok? Então, isso é o cenário de transformação. Vamos ver agora as tendências, e aí eu vou ver algumas coisas mais específicas do agro. Gente, quando a gente fala de futuro, por que é importante a gente ter esses cenários? Para eu poder criar o futuro que eu quero, escolher o cenário que é melhor para mim. O problema é que muito poucas pessoas e muito poucas empresas param para pensar no futuro, para ver quais são os cenários que elas querem criar. A gente é muito bom em reagir, porque a gente acostumou a fazer algo que já foi ensinado. Quando você faz algo que você já foi ensinado, você está reagindo. Para antecipar, você tem que pensar algo que ainda não aconteceu. Então, você não pode reagir, você tem que realmente ter uma visão mais para frente, né? E aí, é o que eu falo, que a gente tem que ter um espaço para olhar para as tendências. Mas enquanto você olha para as tendências, você tem que ter o pé no chão para resolver pendência. O problema é que todo mundo fica olhando para baixo, só para o chão. Tem que olhar um pouquinho para o alto, ver para onde você tem que ir, e aí você caminha aqui no chão para chegar lá. Daqui a pouquinho você olha de novo para ver se está no caminho certo, aí você continua caminhando aqui. Tem que equilibrar tendência com pendência, senão a gente não consegue ter resultado. Então, para a gente dar uma passada nessas tendências, eu organizei, são muitas, eu não vou falar de tecnologias, eu vou falar basicamente do que a tecnologia transforma o cenário que a gente está, e aí eu vou falar de algumas tecnologias, né, nesse contexto, dessas grandes ondas. Como são muitas, eu separei em 5 categorias para ficar mais didático, que é Mobile, Data Economy, Real Time, Social e Sustentabilidade. Se vocês quiserem aprofundar, isso está tudo no livro Você e os Robôs, eu vou dar o link daqui a pouquinho para vocês, se vocês quiserem comprar, porque cada uma delas, eu vou mostrar para vocês, tem um monte de grandes tendências que a gente tem que entender para atuar no nosso negócio. Então, mobile, o mundo sempre foi de pessoas móveis. A gente nasceu com pés, não com raízes, que nem as plantas, né? Então, a gente adora qualquer tecnologia que dê liberdade para a gente, que faça com que a gente possa estar em qualquer lugar e resolver problemas. Então, é uma tendência que já existia na humanidade, mas não tinha tecnologia que alavancasse essa tendência, agora tem. Data Economy, a gente está vivendo um mundo onde o que faz a diferença, ajuda a fazer insights, inteligência e previsão é dado. Até recentemente, antes do digital, não tinha como capturar dados com facilidade. Agora é uma enxurrada de dados que, se você souber usar, dá insights. Para quem quiser entender aqui, como que dado é a coisa mais valiosa que existe, não é muito óbvio entender isso. Então, se você quiser entender, assiste um documentário que tem na Netflix chamado Privacidade Hackeada. Ele conta a história da Cambridge Analytica, que é a empresa que fez as eleições do Trump, que fez várias outras coisas, vocês vão ver lá, e fez também a análise sobre Brexit, deu toda aquela crise com o Facebook. Assistam para vocês verem há quantos anos já que essa empresa usava dados em diversos países para entender como que as pessoas se comportam, para poder traçar estratégia em cima disso. Então, dados é realmente a coisa mais valiosa que existe hoje. Tempo real. O tempo real, ele faz com que a gente tenha uma solução na palma da mão, enxergando o que está acontecendo o tempo todo, e a gente precisa, por causa do tempo real, a gente precisa ser ágil, senão a gente não consegue fazer isso. As empresas que foram ágeis durante a pandemia passaram para um outro patamar, né? Então, você precisa ser ágil, se inovar, criatividade, toda a parte de economia criativa, tudo isso vem do tempo real. A gente começa a focar no agora, e a gente começa a ter, inclusive, a necessidade, a expectativa de resolver rapidamente as coisas, leva a gente também para a era da experiência. O social, o ser humano sempre foi social, gente. A gente é configurado para ser gregário, para a gente estar junto, porque quando a gente está junto, a gente é mais forte. Então, nosso cérebro gera hormônios de prazer quando a gente está em grupo. Então, tudo que você fizer que for social é resultado bom, com certeza, desde que você saiba fazer, óbvio, né?
Eu não vou falar muito do social, porque já faz 20 anos que a gente tem plataformas digitais para o social, então a gente já sabe muito disso. Eu vou focar um pouquinho mais nas de dados e mobile. E a sustentabilidade, por que ela é tão importante? Ela já é uma tendência há muito tempo, desde que a gente começou a perceber que a gente estava detonando o planeta. No entanto, a gente começou detonando o planeta, depois, e falar de sustentabilidade no meio ambiente. Depois a gente começou a perceber que tinha a questão da sustentabilidade das empresas, das cidades, e agora onde está pegando? Sustentabilidade do ser humano. Então, além da sustentabilidade de todo esse resto que continua sendo importante, o ser humano está insustentável. O nível de ansiedade, de depressão, as pessoas estão num ritmo que elas não conseguem acompanhar biologicamente o ritmo do digital. Então, a gente tem que prestar atenção nisso, porque no final das contas, são pessoas que fazem o negócio da gente, e a gente faz o negócio para pessoas. Então, tem que existir sustentabilidade da humanidade, senão não tem futuro para nós, né? Então, vou dar uma pincelada em cada uma delas. Olha aí, mobile, a primeira grande, né, categoria. A gente sempre quis ser móvel. Essa aqui é uma foto do Robert Doisneau, que foi um dos grandes fotógrafos do século passado, em 1946. Essa fofa está nas margens do Rio Sena. Ela queria ser móvel, ela queria um tablet, né? Ela tem uma máquina de escrever, mas ela queria ser uma coisa, né, portátil para tudo. Olha só, a pirâmide de Maslow. Embaixo da pirâmide de Maslow tem que colocar o Wi-Fi. A gente quer, em qualquer lugar, poder fazer tudo, e embaixo do Wi-Fi tem que ter bateria, senão a gente não consegue usar o Wi-Fi. Então, perceba, no campo, isso é uma diferença enorme. Eu lembro, ano passado, na feira de Hannover, a discussão já está no 6G. Por quê? Se todas as máquinas do campo não estiverem conectadas e estiverem operacionais, ou seja, tem que ter energia, tem que ter transmissão de dados, você não consegue ter inteligência para saber onde que uma já plantou, onde a outra não plantou, o que que uma já fez e a outra não fez. Então, isso é um dos grandes patamares, talvez a gente possa dizer, da infraestrutura necessária para que a gente consiga fazer o resto, né? Então, olha só, é uma onda, é uma categoria que é repleta de grandes tendências. Tudo isso aqui é grande tendência, né? Megatrends, vídeo, busca, internet das coisas, realidade aumentada, tempo real, tudo isso aqui está junto dentro do mobile. Alguns deles também estão nos outros, que nem o tempo real está no outro, Big Data também está na outra categoria, que é categoria de dados, elas se misturam, né? Então são grandes ondas. Só para vocês verem, a parte de internet das coisas, o ano retrasado eu tive no Empire State Building de novo, e eles fizeram uma reestruturação total com sensores, com Wi-Fi, para ter melhor otimização de energia e de luminosidade. Para vocês terem ideia, eles economizam milhões de dólares por ano em função das otimizações que eles fizeram, e tem um resultado muito mais confortável para as pessoas que visitam o edifício. E isso, quando a gente fala de uma fazenda, é uma economia enorme, com um resultado de otimização de tudo que você faz, de plantação, de predição, que se você utilizar, vai te levar para um outro patamar. Então, além de economizar, você melhora os resultados que você tem. Olha só um outro exemplo, bem assim, do dia a dia, que a gente deve ter em breve. Esses vasos sanitários já existem, ó, 2018. Um vaso sanitário inteligente, ele analisa os dejetos toda vez que as pessoas utilizarem, e ele sabe quem é que está utilizando. Quando você for abrir a sua geladeira inteligente, imagina que no vaso sanitário detectou que você está com excesso de zinco, ou de ferro, ou de açúcar. Quando você for abrir sua geladeira inteligente, ela não deixa você comer o que você não quer. Isso é um cenário inteligente, que começa a emergir. Vale para a casa da gente, vale para a empresa, vale para o campo, vale para qualquer lugar que a gente esteja, ok? Então, a inteligência que a gente está falando, ela não existe sem dados. E os dados, eles precisam de transmissão móvel para que eles consigam ter fluxos para gerar inteligência. Por isso que a próxima categoria é a categoria de dados, né? Então, como que vocês podem usar dados? Gente, tem que fazer um levantamento na fazenda, no campo, no negócio, com os clientes. Que dados que eu preciso para estruturar, para alavancar o negócio? Eu fiquei na minha empresa 2 anos, uma empresa pequena, para ver, estruturar, organizar, limpar, ter dados de qualidade para eu poder aumentar a inteligência. Então, a primeira lição de casa para quem vai fazer qualquer coisa usando machine learning, inteligência artificial, seja o que for, é organizar os dados, ver dados que tem, novas fontes de dados para poder passar para o outro patamar. Então, Data Economy é justamente essa categoria que trata de dados, tecnologia, robótica, é esse ecossistema aqui, ó, impressão 3D, Big Data, blockchain, que eu já falei um pouquinho,
a inteligência artificial, robôs, drones está mudando o campo, né? Para você ter monitoramento em tempo real, desmaterialização de livros, música, dinheiro, isso muda também toda a parte de transação, exportação, como que a gente faz esse tipo de estratégia, né? Então, dados, capital de dados significa capital financeiro, gera dinheiro. Tem um estudo recente mostrando que 70% das empresas que investem em gestão de dados registram redução de custos. Lógico, porque quando você consegue enxergar o que está acontecendo, você consegue fazer gestão daquilo para ter melhores resultados, né? O Peter Drucker falava, eu não consigo gerenciar aquilo que eu não consigo medir. Quanto melhor eu consigo medir, melhor eu consigo gerenciar. Uma das coisas também que é super importante quando a gente fala de dados, você tem que ter dados confiáveis, não achismo. Eu adoro essa frase, o Deming era um matemático estatístico do século passado, e o que ele falava? Em Deus eu confio, todos os outros devem me trazer dados, não é achismo. Onde você encontra dados que possam ser utilizados para que você possa alavancar o seu negócio. Alguns exemplos de como a gente está utilizando hoje, né, todas essas tecnologias nessa área, olha aí, isso aqui é uma comida impressa em 3D. Gente, isso é concorrência para o agro, tá? Quando você começa a usar outras formas de produzir alimento que não seja por meio da terra ou por meio de proteína animal, você começa a entrar num outro patamar de produção. A gente ainda tem tecnologias que são caras nesse sentido, mas que vão baratear. O custo da tecnologia está fazendo assim. Então, a gente tem que se apropriar, quem produz alimento hoje tem que se apropriar dessas tecnologias para ampliar o negócio e, inclusive, fazer análise de concorrência e de ampliação, né? Então, olha só, hoje já dá para imprimir edifícios, isso também para o campo faz bastante diferença, né? Carros, próteses, bateria, roupa, remédio, comida, e aí vai, órgãos humanos, recentemente imprimiram um coração completo, utilizando impressão 3D, com todos os vasos, com tudo que, né, é necessário. As agriculturas verticais, a aeroponia está cada vez mais presente no mundo, ainda não tem escala para produzir em escala no nível que a terra produz, mas de qualquer forma, vem aí, é uma tendência grande e tem várias startups trabalhando com isso. Olha aí, robôs de fazenda que otimizam o trabalho no campo, esse é um exemplo, né? Faz tudo o que você precisa. Ó, para colheita também, né? Colheita de... E para todo tipo de ação no campo, por isso que a gente falou que no campo não vai ter mais humanos, né? Vão ter cada vez mais robôs. Ó, a movimentação, mais fácil do que humano se movimentando, né? Até coisas mais lúdicas, como você criar produtos com formas específicas para vários tipos de ocasião. Inovação também no campo, novas formas de você atuar. Ó. Nanofarms, que a gente pode ter em casa, então você começa a ter as próprias pessoas plantando em algum grau. A gente começa a ter drone, já tem, acredito que vários de vocês, inclusive, já usam para monitoramento, você sobrevoa, consegue não só monitoramento de plantação, mas também de animais, né? A replicação de clima, isso aqui é uma concorrência bastante forte para o Brasil, porque a gente tem um clima maravilhoso, essa é uma das grandes vantagens que a gente tem, terra e clima, e hoje você consegue criar os ecossistemas, os microambientes, de qualquer lugar do planeta para você poder replicar. Ainda não tem escala, mas isso deve também aumentar em escala. O uso de proteína de inseto. O ano passado, também no Vale do Silício, eu comprei para experimentar 2 barrinhas de cereais que eram de proteína, né, misturadas cereais com proteína, que era proteína de grilo, vindo de inseto, né? Ó, cultivo também de peixes, totalmente com um ecossistema completo, onde a água que você usa depois você reaproveita, então já tem fazendas para isso, também para proteína. Carne cultivada e impressa em 3D também, a gente cada vez ainda não tem escala para isso, mas já tem produção, tecnologia para isso em vários centros de estudo, em vários lugares do planeta.
Ó, aqui, eu vou dar um play também, um vídeo rapidinho. Essa carne é impressa em 3D, em 3 semanas, ela cresce, ela é cultivada e você tem a carne exatamente igual à carne de vaca, né? Carne bovina. Depois eu deixo o link para vocês verem o vídeo todo, para ver o processo, né? A gente começa a ter controle e monitoramento de animais para saber temperatura, se está no cio, como é que está a situação, onde que ele esteve. Um exemplo muito bacana disso, quando a gente fala do pequeno, eu tive a oportunidade, 2 anos atrás, de visitar o Tambunóleo, no Rio Grande do Sul. Os tambos são pequenos produtores de leite e normalmente são 4 pessoas que trabalham, uma família que é pai, mãe e 2 filhos. Eles trabalham das 5 da manhã até as 8 da noite todo dia para fazer 3 ordenhas. E aí, esse pessoal foi junto com a cooperativa Santa Clara, ele mais 40, né, o Tambunóleo, mais 40 outras pequenos negócios de agropecuária, foram para a Holanda fazer um estudo, fazer uma viagem para ver o que tinha de novo, e aí o Tambunóleo resolveu comprar a ordenhadeira mecânica, robotizada, e todo o processo, eles investiram, pequenininho, gente, foram o único que investiu, eles investiram com as mesmas vacas que eles tinham, eles hoje têm produtividade de vaca holandesa, e trabalhando 4 horas por dia. Então, eles operam o sistema, eles sabem onde as vacas estão, se ela está no cio, se ela não está no cio, qual a temperatura. As vacas ficam dia e noite passando pela ordenha voluntariamente. Eles já compraram robôs também para afastar e organizar toda a parte de alimentação, né, aquelas filas de alimentação para as vacas. Ou seja, um pequeno que transformou o negócio e está agora podendo, no período da tarde, fazer queijo, fazer outras coisas para os derivados de leite, em função do que está usando a tecnologia. Então, um pequeno que se transformou, melhorou a vida deles, os donos, melhorou a vida dos animais, melhorou a vida do Estado, das outras cooperativas. Você consegue descartar, por exemplo, quando a ordenhadeira robótica, ela pega uma teta que está com algum tipo de infecção, ela descarta aquele leite, não contamina o resto. Antigamente, contaminava tudo e o produtor perdia aquele leite. Então, percebam, você usa a tecnologia, quando você usa de forma adequada, você se amplia e você melhora a vida de todos que estão na cadeia, não apenas de uma ou outra parte, um player, né? CRISPR, a tecnologia para você mexer na genética. Hoje a gente já faz isso com plantas, a gente faz isso com humanos, a gente faz isso com animais. Tem um potencial gigante para fazer muitas melhorias na parte genética, mas também tem que ter um cuidado gigante também, pode criar uma catástrofe ecológica, né? Aliás, tem uma série nova na Netflix chamada Biohacking, que eu recomendo fortemente para quem não sabe o que é CRISPR, assista Biohacking que vocês vão entender. E como é possível fazer em qualquer lugar, em universidades, já tem gente fazendo isso, e como isso tem um potencial gigante, né? Então, só para vocês verem o potencial da tecnologia, em 2014, tinham 190 mil pontos de dados por dia nas fazendas. Até 2050, isso vai passar para 4 milhões. A quantidade de informação que você vai ter para processar, para poder fazer predição, para poder fazer análise, é muito maior, né? Então, o que a gente tem de possibilidades na Precision Farms, as fazendas de precisão? Assistente pessoal para os fazendeiros, para dar orientação, ajudar nas dúvidas do dia a dia, reconhecimento de imagem em sites. Quando você faz sobrevoo, por exemplo, com drones, você consegue não só contar quantos pés você tem ou folhas, mas o que você quiser naquela análise, tirar insights naquilo. O reconhecimento de imagem é muito melhor do que o visual humano. Inteligência artificial, mais os sensores, mais dados, né, o data, para alcançar o máximo potencial que a fazenda tem. A força de trabalho, usando os skills das pessoas. As pessoas podem ir para a cidade, como a gente está fazendo agora, né, pessoas remotas, controlando todo aquele material, todo aquele equipamento no campo. E otimização de recursos. A gente começa a ter predição, recomendação para as melhores opções para a gente fazer, desde criação de animal até que tipo de cultura é interessante, usando dados do passado, dados do presente, para que a gente consiga dar sequência nisso, ok? Então, mobile, data economy, real time, eu vou falar pouco também do real time. O real time é essa velocidade que a gente já falou bastante no começo, a necessidade de ser ágil,
inovação e criatividade para criar novas soluções, porque tudo muda o tempo todo. E aí a grande, grande habilidade para que a gente consiga ser ágil e veloz, para que a gente consiga estar no tempo real, é o desapego. Você pode, e é muito difícil as pessoas se desapegarem. Então, o que significa isso? Às vezes vou dar consultoria e a pessoa fala assim, não, a minha empresa ganhou um prêmio de inovação em 1990. Gente, não vale mais nada agora, desapega, aprende com aquele prêmio, sabe que você tem potencial para ser inovador e ganhar prêmio, e o que eu posso fazer daqui para frente? Mas deu tudo errado, Marta, eu fiz um monte de coisa e deu tudo errado. Quando a gente erra, não é ponto final, é vírgula. O que você aprendeu com aquilo? E bola para frente. Então, o que a gente está falando? Deu errado? Chora, aprende com aquilo. Próxima jogada. Deu tudo certo? Comemora, que é muito bom, aprende com aquilo, não se apega, bola para frente. Porque amanhã é diferente. E aquilo que a gente fez para dar certo hoje não vai dar certo amanhã. Precisa de novas visões, novas maneiras de fazer. Então, a pessoa que é ágil, ela está sempre com a cabeça focada nas novas possibilidades e não no que já foi. Então, desapego, habilidade, é difícil, gente. A gente foi educado para a gente se consolidar naquilo que a gente já fazia. E é muito difícil você desapegar. Tanto que eu brinco que é assim, a gente tem que ser que nem o Waze. Deu algo errado, recalcula a rota. Não fica chateado. Pensa, ok, eu estou no caminho. É só dar uma ajustada aqui que eu chego lá, ok? Então, muda antes que seja preciso. Hoje o agro é, no Brasil, responsável por uma boa parte do PIB, é líder mundial, é justamente quando a gente pode fazer experiências, é quando a gente pode trazer novas tecnologias, pode criar laboratórios, pode experimentar, porque a gente tem folga para isso. Porque quando a gente começa a ficar com tudo apertado em termos de concorrência, não dá mais tempo. Então, por isso que eu falo, mude antes que seja preciso, que é uma frase do Jack Welch, outro maravilhoso do século passado, guru, né, esse CEO da GE. Então, mude antes que seja preciso, porque quando for preciso não dá mais tempo. Então, sabe aquela frase, não se mexe em time que está ganhando? É quando está ganhando que a gente mexe, que aí a gente se prepara, que foi o que aconteceu com a pandemia. Quem já estava se preparando, já tinha plano B, fez uma virada de chave muito, muito, muito mais eficaz e rápida e ganhou vantagem competitiva com relação àqueles que não fizeram, né? Então, mude antes que seja necessário, quando for necessário, você está preparado. Social não vou falar quase nada também, a gente já sabe tudo, é colaboração, valores, engajamento, influência, etc. Social está em tudo. Só para vocês verem, agro muitas vezes é B2B, olha só, 80% de todas as compras B2C e B2B envolve alguma forma de recomendação boca a boca, envolve pessoas, envolve sistemas que analisam pessoas. Então, o que a gente está falando? Começa conversando e termina vendendo. A dimensão social é super importante para conseguir alavancar as dimensões várias do próprio negócio, né? E aí, aliás, tem um case bem bacana, durante a pandemia, na China, os pescadores, a comunidade de pescadores, uma comunidade de pescadores não conseguia vender os seus peixes, porque não tinha gente para comprar, né, no físico. E aí o Alibaba começou a fazer lives interativas que vendiam os produtos, os peixes da comunidade, chama Taobao, dá uma olhadinha depois na internet para vocês verem que sensacional. Com essas lives, o que se conseguiu, live é conversa, né, usando influenciadores. Você conseguiu resolver o problema de uma comunidade física, todas as pessoas que fizeram live também ganharam dinheiro e o Alibaba também. Então, todo mundo na cadeia ganhou dinheiro, indo do produtor até o consumidor final. E, por último, sustentabilidade, que a gente já, né, explicou, que é muito maior do que do negócio, mas do ser humano como um todo. E aí tem vários estudos, o Peter Diamandis, o Bill Gates, eles falam que nós vamos ter abundância cada vez mais da natureza, porque a tecnologia desbloqueia recursos e vai resolver todos os problemas que a gente tem hoje de meio ambiente. Aonde que está o grande problema? Está com a humanidade, com a felicidade. Tem mais um outro problema de sustentabilidade, que é relativo à segurança da informação e segurança digital. Então, olha só, o fato de a gente estar conectado não significa que você já está automaticamente inteligente. Quando você conecta, você simplesmente está fazendo fluxo de dados. Para ser inteligente, tem que analisar esses dados, ok? E o fato de estar conectado torna a gente mais vulnerável. Durante a pandemia, como muito mais gente ficou conectado,
o mercado para os hackers e para criminosos aumentou consideravelmente, a quantidade de ataques aumentou consideravelmente. Quando a gente fala das fazendas, quando a gente fala dos negócios, questões de segurança são questões de negócio, porque você fica vulnerável para um concorrente ou para alguém malicioso que quer pegar seus dados por algum motivo especial, ou ganhar dinheiro, ou chantagem, tem sequestro de dados. Então, gente, a parte de cibersegurança, ela está totalmente ligada à sustentabilidade do negócio. Se você não tem segurança, você está vulnerável, e a gente tem um monte de estudos que mostram que você recuperar de um ataque cibernético qualquer ataque digital é muito mais caro do que prevenir. Então, fica essa dica, né? Ainda mais quando a gente está falando de vários espaços, vários pontos de acesso com as fazendas de precisão. A parte de segurança, low touch economy, isso afeta muito no agro, onde tem os centros de processamento, onde as pessoas estão trabalhando, tem que ter novos cuidados, e isso afeta o negócio. Logo no início da pandemia, a gente sabe que a parte de alimentos deu uma super subida, algumas partes de acessório, de couros, deu uma caída, e algumas partes onde você precisa de cuidados, realmente ficou em crise, porque os trabalhadores precisam de novas condições adequadas para esse cenário. Então, quando no pós-pandemia algumas coisas devem mudar, a gente não deve ter tudo só digital, e quem está no campo, quem está na fábrica, quem está no front, vai ter outras condições, mas isso é novo impacto para o negócio. São custos, são novas estruturações, são novas maneiras de fazer, tem que ser considerado, né? A parte da felicidade que eu falei, vejam, isso aqui é o índice de felicidade do planeta, que é o Happy Planet Index. Vejam que países que têm muita tecnologia, eventualmente não estão com os maiores índices de felicidade, né? Quanto mais verdinho, mais feliz, quanto mais vermelho, menos feliz. E países que nem são tão tecnológicos têm um índice de felicidade maior. Então, a tecnologia automaticamente não traz a felicidade. O que traz a felicidade são experiências, são como a gente se relaciona com isso, e isso faz diferença para as nossas equipes e para o público final que a gente vai atender. Então, para a gente encerrar, eu vou deixar essa frase do Peter Drucker, que é sensacional, que ele fala: o maior perigo em tempos de turbulência não é a turbulência, mas agir com a lógica do passado. Qual a turbulência hoje? É digital, transformação digital, tecnologia, coronavírus. Isso não é onde a gente tem que focar. A gente tem que focar o que isso mudou na lógica de mundo para que a gente navegue essa nova lógica do mundo para ter sucesso no futuro. Para quem quiser aprofundar, eu falei que ia deixar o link do livro. Nesse livro você vai entender como que a tecnologia está impactando a humanidade, vai entender todas essas ondas tecnológicas que eu falei, cada uma delas super explicadinha, o que é inteligência artificial, tem 2 capítulos lá para isso, robótica, você vai entender o que é blockchain, todas essas tecnologias, e na parte final do livro é para onde a gente está indo junto com a tecnologia, para a gente se preparar para esse caminho de evolução. Então é isso, eu desejo todo o sucesso do mundo para todos vocês, uma transformação digital que traga progresso, tanto para o seu negócio, como para a cadeia toda, para o Brasil e para a humanidade. Então é isso, gente. Obrigada pela atenção e #tamo junto.